Bom, pessoal, vamos fazer a questão 3 da lista. E ela é assim, ó. A seção de produção de uma fábrica de plásticos produz uma folha contínua de plástico de 1,2 metros de largura e 2 milímetros de espessura, a uma taxa de 15 metros por minuto. O que significa isso? Quer dizer que eu tenho uma produção que ela é contínua e eu faço 15 metros dessa folha por minuto, certo? Então é assim, ó. Imagina que eu tenho aqui uma folha. Deixa eu melhorar aqui o traçado. Então, tenho aqui uma folha, que ela vem aqui, e aí aqui, ó, eu tenho, se fosse um rolo, né? E essa folha faz isso. E assim vai indo, né? E aí eu tenho uma taxa de 15 metros por minuto. E aí olha o que acontece, ó. A temperatura da folha é 90 graus Celsius quando exposto ao ar circundante. Então olha só, temperatura, aqui ó, temperatura de superfície da folha é 90 graus Celsius, certo? Beleza. A folha é submetida ao escoamento de ar a 30 graus Celsius com velocidade de 3 metros por segundo, e ambos os lados ao longo da superfície, na direção normal à direção do movimento. Então, olha só, o movimento está para cá, ó, como essa seta aqui me diz, né? Esse aqui é o movimento da minha folha. Se está na direção normal, quer dizer que eu tenho aqui, ó, um fluxo de ar, certo? E esse fluxo de ar tem a seguinte característica: velocidade 3 metros por segundo, e, então isso aqui é S de segundo, e temperatura que está sendo soprado esse ar é 30 graus Celsius, certo? Então é isso que está acontecendo. Daí o que ele pede? Ele fala que esse sopro está na parte de cima e na parte de baixo, né? Nos dois lados da folha, certo? Ele fala assim, ó, a largura da seção de ar frio é tal que um ponto fixo sobre uma folha de plástico passa através da seção em 2 segundos. Então ele falou o seguinte, ó, que esse ponto que sai aqui, depois de 2 segundos ele está aqui. E essa é a seção em que está sendo o sopro do ar. Certo? Então olha só, eu faço 15 metros por minuto. Então olha só, 15 metros em 1 minuto. 1 minuto é quanto? 60 segundos. Qual é a largura quando passam só 2 segundos? É a minha largura ali. E essa largura eu vou calcular. E aqui, ó, multiplicar cruzado, né? 2 vezes 15, L igual a L vezes 60. Então L é 2 vezes 15, 30, dividido por 60. Ou seja, 1/2, ou seja, 0,5 metros. Então a largura aqui é 0,5 metros, certo? A espessura desse filme, eu tenho uma espessura que ele falou ali, ó, 2 milímetros. Então agora eu tenho a espessura e tenho a largura, tá? 2 milímetros. Beleza. Daí ele fala assim, ó, determine a taxa de transferência de calor a partir da folha de plástico para o ar. Então ele quer o quê? Exatamente, o quê? Taxa de transferência de calor. Certo? Então a primeira coisa que a gente faz, a gente tem que achar propriedades para o escoamento, certo? Então olha só, é um escoamento externo sobre uma superfície, né? Então escoamento sobre superfície, é o nosso capítulo 7, se eu não me engano, certo? E aí eu uso a temperatura de filme. E essa temperatura de filme é o quê? É a média das temperaturas. Então a temperatura de superfície é 90 graus, a temperatura do fluxo é 30 graus, a média delas vai dar 120 sobre 2, 60 graus Celsius. E aí eu vou buscar as propriedades. Então, no livro, eu tenho a tabela A15, propriedades do ar. 15A, tá? A15, 15A. Na prova, se eu botar uma questão assim, na prova eu vou dar as propriedades já na temperatura de filme fluido, certo? Mas se a gente for nessa tabela, a gente acha que ρ é 1,059 quilogramas por metro cúbico. A gente acha que K
é 0,02808. E esse K está em watts por metro grau Celsius. A gente acha também o Ni, viscosidade cinemática, né? 1,896. Isso está em quê? Vezes 10 a menos 5. Então, vezes 10 a menos 5. Isso está em metros quadrados por segundo. Então, metros quadrados por segundo. E aqui a gente, por fim, acha que o número de Prandtl é 0,7202. Então, tudo isso aqui é só por causa... Botei tabela aqui, né? Tabela. Só por causa da tabela na propriedade de filme fluido, certo? Então, isso aqui são as minhas condições de propriedades. Beleza. Daí, ó, a gente já achou que a largura ali é 0,5 metros, certo? Qual é o próximo passo? O próximo passo é calcular o número de Reynolds. Então, olha só. Reynolds. Porque com o número de Reynolds eu vou saber se meu escoamento é laminar ou turbulento. Como que eu calculo o número de Reynolds? Então, o número de Reynolds é o quê? Velocidade, né, do escoamento, vezes a largura que esse escoamento passa, certo? Sobre Ni. Essa é uma das formas de calcular o número de Reynolds. Então, olha só. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, né? Ó, a seção de produção de uma fábrica produz uma folha contínua de 1,2 metros de largura. Eu chamei aqui de largura, mas essa largura aqui é da seção do ar. Então, ó, L é a largura da seção de ar. Então, LAR é isso aqui. Certo? Isso aqui é LAR. E a largura da minha folha é essa aqui, ó. Essa aqui é a minha largura da folha. E a largura da folha, ele falou ali, que é 1,2 metros. Por quê? Esse L aqui é a largura da folha, certo? Então, a velocidade, 3 metros por segundo. Largura da folha, 1,2. Por quê? Porque o ar está vindo nessa direção, na direção dessa largura da folha. 1,2 metros sobre o Ni, que é 1,896 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo. Se a gente faz esse cálculo, a gente chega que o número de Reynolds é 1,899 vezes 10 a quinta. Ou seja, isso é menor do que 5 vezes 10 a quinta. Ou seja, era para ser um fluxo laminar, é um fluxo laminar. Mas olha só, 1,8, 10 a quinta e 5 vezes 10 a quinta está muito próximo. Certo? Enfim, então por pouco esse fluxo não é turbulento. Tá? Mas nesse caso, como ele ainda está, enfim, um pouquinho mais de 2 vezes menos, beleza, então é laminar. E agora, a gente precisa usar a relação para o número de Nusselt. Então, vamos calcular agora Nusselt para fluxo laminar. E aí, a gente tem essa fórmula aqui, ó. O que é o número de Nusselt? É o H vezes o L sobre K. E eu quero achar o H, né? Porque se eu achar o H, eu consigo aplicar a lei de resfriamento de Newton e achar no fim... Bom, na verdade o H, o que eu quero é o que ele... e achar a taxa de transferência de calor. Que aqui eu vou achar o H, daí eu aplico a lei de resfriamento de Newton
e acho a taxa de transferência de calor. Só que esse número de Nusselt ele também pode ser escrito assim, ó, para escoamento laminar, 0,664, que multiplica o Reynolds elevado a meio, que multiplica o Prandtl elevado a 1/3, certo? Então, ó, 0,664, Reynolds, a gente calculou ali, 1,899 10 à quinta elevado a meio, vezes o Prandtl, que está ali, 0,7202 elevado a 1/3. E se a gente faz esse cálculo, a gente chega que o número de Nusselt é 259,3. Beleza? Agora a gente consegue achar o H, né? Então, dali de cima eu tenho que H é o quê? É o Nusselt vezes o K sobre L. Então, ó, 259,3. O K a gente pegou ali das propriedades, então 0,02808. Daqui ficou watt por metro grau Celsius, divididos pelo L. E qual é o L aqui? É essa distância aqui do escoamento, né? É o mesmo 1,2. Então, 1,2 metros, certo? E aí o meu H vai ficar como? Vai ficar 6,07 watts por metro quadrado grau Celsius. Então esse é o valor de H. Beleza, o que a gente precisa fazer agora? Se a gente já tem o H, a gente acha o Q pela lei de resfriamento de Newton, que é H AS, que multiplica T infinito menos TS. Então, olha só, T infinito eu tenho 30 graus, TS tenho 90 graus, H 6,07. E o AS? O AS é a área de superfície. Ele falou que o fluxo passa tanto na parte superior quanto na inferior. Então, 2 vezes por causa disso. E qual é a área da seção aqui? É esse LF que está aqui, vezes o L que a gente calculou ali, o L do ar, certo? Então, a área superficial é LF 1,2 vezes o L do ar 0,5. Então, essa área superficial vai ser 1,2 metros quadrados. E agora, Q ponto igual a H 6,07, área 1,2, T infinito 30, TS 90. Aqui vai ficar um Q negativo porque ele está perdendo o calor, certo? Então, Q ponto vai ficar, se eu faço essa conta, 437 watts. E essa é a minha resposta final. Beleza, pessoal? Então é isso. Essa questão é isso aí.